A paz do Senhor Jesus, nossos queridos irmãos em Cristo e a todos vocês que nos veem pela internet. Somos gratos a Deus por esta oportunidade de estarmos podendo fazer o nosso dever e a nossa obrigação de compartilhar a santa palavra do Senhor nesse segundo domingo do mês de novembro de 2025. Pela misericórdia do Senhor, chegamos até aqui. E hoje, para cada um de nós, a Santa Ceia do Senhor. E é um privilégio para todo cristão participar do corpo e do sangue de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Mais uma vez, esperamos que esta breve meditação venha trazer a edificação, a paz, o conforto ao coração de cada um de nós, pela presença da palavra viva que com certeza não voltará vazia. Vamos orar ao nosso Deus. Soberano e amado Deus, nosso Pai, o nosso Criador, o nosso Redentor, o nosso Consolador, que nos concedeu mais uma semana de bênçãos, dificuldades, obstáculos na vida de cada um de nós, com certeza vieram. Mas o Senhor nos concedeu chegar até aqui. Muitas são as dificuldades que enfrentamos, mas o Senhor tem abençoado a cada um dos teus filhos, ó Pai amoroso, com mais uma semana, e até aqui nos ajudou o Senhor e permanecerá conosco. Te agradecemos por estes momentos que podemos estar aprendendo mais sobre a tua palavra, ó Senhor Jesus, no teu Evangelho Santo, ó Deus Santo. Trazendo, Senhor, meu Deus e Pai, a tua palavra com alegria, levando a tua palavra com alegria, compartilhando a tua palavra com alegria. A cada um desses que estão, tem um testemunho, tem um pedido, tem algo que o Senhor pode fazer na vida de cada um de nós. Por isso, entregamos a Ti, na presença do Teu Espírito Santo, para que Tu possas abençoar a cada um desses Teus filhos que nos veem neste momento. Alcance-os por Tua graça e Tua misericórdia. Fala conosco através do Teu Espírito Santo. É o que nós desejamos no nosso coração. Te agradecemos e te pedimos em nome do Senhor Jesus, Teu Filho amado, nosso Senhor Salvador. Amém. Hoje, o segundo domingo do mês, e o nosso tema é a missão do Messias. Ou seja, muitas vezes nós nos esquecemos, não que desconhecemos, mas muitas vezes nos esquecemos de qual é a missão do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Apenas para lembrar, creio que muitos de nós que já conhecemos ou temos conhecimento da palavra do Senhor. O nosso texto para a nossa meditação está no livro de Lucas, capítulo 4, do versículo 14 ao 22. Mais uma vez, um texto conhecido e que podemos compartilhar, sabendo que essa preciosa palavra, com certeza, toca ao nosso coração. Então, Lucas, o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu o médico Lucas, capítulo 4, do versículo 14 ao 22, assim está escrito. Jesus foi para a cidade de Nazaré, onde havia crescido. No sábado, conforme o seu costume, foi até a sinagoga. Ali ele se levantou para ler as Escrituras Sagradas. E lhe deram o livro do profeta Isaías. Ele abriu o livro e encontrou o lugar onde estava escrito assim: O Senhor me deu o seu Espírito. Ele me escolheu para levar boas notícias aos pobres e me enviou para anunciar a liberdade aos presos, dar vista aos cegos, libertar os que estão sendo oprimidos e anunciar que chegou o tempo e que o Senhor salvará o seu povo. Jesus fechou o livro, entregou-o para o ajudante da sinagoga e sentou-se. Todas as pessoas ali presentes olhavam para Jesus sem desviar os olhos. Então ele começou a falar e disse: Hoje se cumpriu o trecho das Escrituras Sagradas que vocês acabam de ouvir. Todos começaram a elogiar Jesus, admirados com a sua maneira agradável e simpática de falar, e diziam: Ele não é o filho de José? Amém. Com essa uma versão que eu encontrei, uma versão com uma linguagem mais moderna,
Eu, na verdade, prefiro a linguagem um pouco mais anterior. Apenas a linguagem, o conteúdo com certeza é o mesmo. Então hoje, nós vamos louvar ao Senhor com um hino da nossa harpa cristã, no momento, o hino de número 77, porque queremos ouvir o testemunho do nosso irmão Carlos, que está conosco, e que é muito importante, porque talvez alguém possa passar pela mesma situação e ele, então, vai ah, nos compartilhar a sua experiência. Então vamos louvar ao Senhor com o nosso hino de número 77, que tem por título Guarda o Contato. Só puxar o volume, não? Então guarda o contato. Aí, 1, 2, 3. Queres neste mundo ser um vencedor? Queres tu cantar nas lutas e na dor? Queres ser alegre, qual bom lutador? Guarda o contato com teu Salvador. Guarda o contato com teu Salvador. E a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Neste mundo vivem muitos a penar, cujos corações transbordam de pesar. Dá-lhes a mensagem de amor sem par. Com Deus o contato deves tu guardar, guardas o contato com teu Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Queres tu com Deus a comunhão obter, sua glória em ti sempre permanecer, que o mundo possa Cristo em ti ver. Guarda o contato com o supremo ser, guarda o contato com teu Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Deixa que o Espírito implante em teu ser o amor de Cristo, divinal prazer. Queres neste mundo todo mal vencer, guarda o contato e terás poder. Guarda o contato com teu Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Guarda o contato com teu Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. É alegria para nós saber que deveremos estar sempre em contato com o Senhor, porque Ele jamais se afastará de você e de mim e de cada um de nós. Bom, esta é a mensagem deste louvor, caminhar junto com o Senhor, porque Ele não nos abandona em nenhuma situação. No começo, já mencionei que todos nós, com certeza, sempre temos alguma dificuldade, algum contratempo na nossa vida, no dia a dia, durante a semana, e o Senhor tem nos concedido estarmos reunidos, o que eu louvo a Deus e agradeço a cada um de vocês. Bom, hoje tivemos a apresentação das crianças ao Senhor, uma oração de apresentação de todas as crianças da escola dominical. E
meu pedido de oração é que o Senhor continue abençoando a cada um daqueles pequeninos até que cheguem à velhice na presença do Senhor, porque os atrativos do mundo muitas vezes ultrapassam a presença em muitas vidas, e o Senhor Jesus deixa de ser o primeiro, mas se nós estivermos orando e sempre nos lembrando dos jovens que serão a futura geração e com certeza compartilhará a palavra do Senhor. Então somos gratos ao nosso Deus por este dia. E também orar em favor de cada um de nós, a minha esposa, quanto a mim, aos nossos filhos, aos nossos netos, aos nossos familiares que sempre estão conosco, porque agradecemos a presença de cada um e muitos também têm nos ajudado a continuar o nosso trabalho, graças ao nosso bom e amado Deus. Queremos ouvir também os irmãos que estão conosco e após o testemunho, após o pedido de oração de cada um, teremos no final o testemunho então com o nosso irmão Carlos, que tem uma bênção para contar a todos nós. Então, vamos iniciar. O祈り。Boa noite, bom dia. O祈りの課題。Bom dia, boa noite. ね。水戸の友達からちょっと連絡がまだ来ないんだけども、やっぱまだ回復してないんだと思うんですけど、もう少しお祈りをしてほしいなと思ってます。もうちょっと心配なんですけども、ちょっと、一応それがお祈りの課題ということでお願いします。Então, ele está preocupado com o amigo porque não tem notícias, né? Que ele estava na UTI, foi a esposa que mandou Miro, né? Porque não tinha resposta, ele ficou esperando. A esposa viu o que tá aí dele e mandou notícias, né? Que estava na UTI, estava sem consciência, né? Tá em coma. Então, e ele não tem mais notícia. Então, acha que continua, né? Essa mudança, né? Então, ele gostaria que continuasse orando por ele. Pela salvação dele, principalmente. Que Deus tenha misericórdia. Ele não quer dizer, mas é Mito, é amigo de Mito. Mito é lugar, né? 茨城県の水戸。名前言ったらいけないね。名前は言う。Ele não quer falar o nome. Aham. 水戸。Mito. 茨城県の水戸。Ibaraki. De Ibaraki. Uhum. Eu também gostaria que orasse e agradecer por todas as coisas, né? O frio começou, então nós precisamos, né, tomar muito cuidado, né? Porque essas infecções, né? Influenza, corona, né? Em alta, né? A gente que é idoso, precisamos alimentar bem e agasalhar bem, né? Ai, que Deus abençoe vocês. Então, já sabemos que o Senhor é bondoso e pode fazer todas as coisas possíveis. Irmão Anderson, irmã Keiko, Mara, por gentileza. A paz dos irmãos. Paz, Senhor Jesus. Graças a Deus, essa semana foi a semana abençoada.
Graças a Deus, foi uma semana muito abençoada pra gente. Graças a Deus, Deus resolveu aquele problema que pedimos oração para os irmãos, Aleluia. da devolução, deu tudo certo. Oh, Também já sabemos o galpão que a Keiko vai cair. Graças a Deus, não sabemos ainda o serviço. Mas, graças a Deus, Deus já está direcionando oh, para como é que Deus bom. possa entrar com providência nesse assunto, né? E para que ele venha no melhor lugar ali do galpão, que é o mesmo galpão que ela trabalhava, só que em outro setor, né? Então não vai mudar muita coisa. Mas graças a Deus por isso, né? Isso, e pelos nossos familiares, né? Amém. Hein? Diga. Só para agradecer pela semana. Nossos Só para agradecer familiares. pela semana que passou. Né? Nessa semana eu descobri, como o Anderson falou, para onde eu vou, né? Que era a minha maior preocupação. Né? Aonde eu queria ir, né? Mas às vezes não é a vontade de Deus, né? Então eu fui para uma outra linha, né? Tá melhor, tá bom, né? Mas ainda não sei o meu serviço também. Eu já estou aprendendo a fazer algum serviço, já estou aprendendo, né? Mas que Deus coloque num lugar bom, né? Amém. Uhum. E agradecer, né? E pedir oração para a semana que vai entrar, né? Que Deus abençoe e que essa semana vai ser, eu creio que vai ser a decisão, né? Com relação ao meu serviço. Amém. Então que Deus dê o melhor Amém. para Muito nós. grato, irmão. Vamos orar pelos familiares também. Lembre-se dos familiares de cada um desses irmãos, e do irmão Anderson, a Keiko, e de todos esses irmãos que estão sempre conosco, nos auxiliando e nos alegrando com a presença. Irmão Melvio Santana, por gentileza. Amém, pastor, graça e paz. Graça e paz, irmão. Deus bem. Pastor, também somente agradecer a Deus pela semana. Caso o Senhor tenha sido bondoso conosco, com todos aqui em casa. A gente sabe que, né, com a vida do Lucas tem muita coisa para acontecer, mas também tem bastante coisa também no trabalho para acontecer. Umas semanas meio turbulentas. Em tese, eu teria que ficar aqui um mês lá em Totig, mas por conta da vida do Lucas eu vou ter que negociar isso aí. Mas que o Senhor esteja abençoando, cuidando, nos tempos que eu teria que ficar fora, para que o Senhor guarde a vida da Rê, a vida do Lucas e a vida da Débora também. Peço oração ainda, né, pela minha mãe, pela saúde dela, pela minha sogra, né, que vai fazer cirurgia agora em novembro. E também oração, né, pastor, porque parece que teve um tufão lá no Brasil, né, no Paraná, acho que talvez a Manusnet até fale um pouco sobre isso depois. Algumas vidas, infelizmente, foram perdidas. Então, para que Deus... E tá subindo para São Paulo, né? O Brasil que não tem muita experiência disso, e a gente sabe que qualquer coisinha no Brasil, infelizmente, pode ser um grande estrago para a gente não estar preparado, né? Então, para que Deus abençoe as pessoas, tenha misericórdia e prepare os corações. Irmã Luzinete, por gentileza. Amém. Pai Senhor, estava ruim o microfone aqui. Eu quero agradecer a Deus por mais uma semana. Quero agradecer a Deus porque os irmãos têm orado e o meu sobrinho Rafael, ele fez uma biópsia e para a glória do Senhor Jesus deu tudo bem. Deus tem cuidado, o rim está funcionando perfeitamente bem para a glória do Senhor Jesus Cristo. Saiu o resultado da biópsia dessa semana, louvado seja Deus, na quarta-feira. Ele teve consulta e a médica disse que está tudo bem, todos os exames deram bem para a glória de Deus, louvado seja o Senhor. Então continuamos pedindo oração, porque ele ainda tem mais um tempo aí pela frente de acompanhamento, né? E também pedimos aqui pelo Brasil, pelo Paraná, essa situação que aconteceu desse ciclone. Alguns falam que é tufão, outros falam que é ciclone, ninguém ainda tem uma certeza, mas teve uma devastação. E que Deus tenha misericórdia dessa cidade e que Deus tenha misericórdia do nosso país. Deus abençoe cada um em nome de Jesus. Um bom dia para todos vocês. Aí, isso Paz do Senhor.
Eu quero agradecer a Deus pela vida, pela saúde e tá pedindo para Deus estar abençoando ainda o processo do meu visto e só isso. Amém. Deus abençoe. O irmão Sebastião está dormindo. Quem estava à noite, então ainda não controlou direito. Bom, o meu pedido de oração é primeiro agradecer a Deus pela saúde, por tudo que tem. E o meu pedido é porque os meus filhos, como falei antes, eles não são filhos do meu esposo, né? Eles vieram para cá menor de idade. A Raíssa ia fazer 18 anos e o Samuel ainda tinha 14 anos. Aí, eles vieram para cá e estão aqui com a gente todo esse tempo. Mas aí, como a Raíssa precisa do visto dela e é urgente, né? Aí o que a gente ficou analisando, qual seria a melhor forma de solicitar o visto dela, né? Porque ela está em processo de separação. Não queríamos solicitar pelo ex-marido dela. Aí a gente ficou pensando, aí Deus nos tipo assim, iluminou, né, o nosso caminho, que era para a gente fazer a adoção pelo meu esposo. Porque as crianças já convivem há mais de 15 anos com ele. E aí eu contratei a advogada, que é minha irmã. Aí a gente já fez a documentação tudinho, já mandamos para elas e ela já vai começar a dar entrada no processo de adoção. Então, para honra e glória do nosso Senhor Jesus, tudo está caminhando na direção que Deus quer que a gente esteja. Amém. Então, esse é Muito amém. Grato. Deus abençoe, irmão. É bom. Amém. É bom sempre ouvir. Cada um de nós saber que o Senhor tem trabalhado e continuará trabalhando. Vamos ouvir agora também sobre assunto semelhante. O irmão... Não, desculpe, o irmão... Antes é meu amigo, o irmão Carlos segura mais um pouco. É meu amigo. Bom dia, boa noite, a paz do Senhor. Também quero agradecer a todos e a tudo, né? Pelas bênçãos, né? Cada dia, novas bênçãos, né? E também eu gostaria de agradecer também pelos filhos, netos, noras, genros, todos na igreja, de uma forma ou outra, ouvindo a palavra de Deus, participando das reuniões, né? Principalmente a apresentação dos 3 netos, filhos da Miliane, hoje juntos estivemos até 3 horas por aí, e só temos que agradecer, né? A família unida realmente. Amém. Para poder também dizer que os avós estão interessados, essas coisas, esses testemunhos são muito importantes. E também não esqueci também, irmãs, do culto de senhoras, que está muito bom. O Salmo agora é 87. Logo, logo já vamos para o 4º livro do Salmo, né? Amém. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Agradecer. Amém, amém. Bom, lembre-se também das irmãs de oração que têm se reunido e que o Senhor tem abençoado a cada uma delas, com certeza. Somos gratos a Deus também pela presença de todas. Gostaríamos de ouvir então agora o irmão Carlos, por gentileza, sobre um testemunho relativo ao que passa também outros irmãos, né? Possam ser confortados, ou aquilo que o irmão tem para compartilhar. Irmão Carlos, por gentileza. Paz do Senhor a todos, né? Senhor Jesus. Estou muito feliz, né, com a bênção, são muitas bênçãos, não só minha, né, o Anderson, todos os irmãos aí, né, e os demais também vão receber suas bênçãos. Nós vamos ter notícia aqui do amigo do Nishimura, né. Irmãos, a palavra de Deus, ela é eficaz na nossa vida, mas nós temos que estar usando ela, né. A fé vem pelo firme fundamento, Hebreus 11, né, coisas que se esperam e a prova das que não se veem, né. E Deus é poderoso para fazer milagre, né. Jesus diz, se creres, verá a glória de Deus, né. Então, assim, a gente se casou em maio, demos entrada em agosto. Para falar a verdade, irmãos, era meio impossível, né, assim, a imigração aceitar, né. Aí houve algumas situações, já estava em 2 meses e meio, agora essa semana vence o visto, né? E
Eu não sei, eu não recordo se a minha esposa falou alguma coisa, que eles ligaram, e ela nesse dia ficou doente, não sei se a gente comentou. Aquilo foi a mão de Deus, porque ela conversou com a imigração. E como ela fala bem japonês, isso foi a chave para tudo, né? E aí, mesmo assim, o cara quis ligar, falar comigo, traduzindo, e graças a Deus, essa semana estava animado, mas também consciente de que poderia ter que voltar para o Brasil, né? Ia ser bem difícil. E ainda saí do QK 10 horas pensando, se tiver, eu tenho que vir um carro, começar a trabalhar lá, pensando assim. Mas a minha esposa falou uma palavra, né, no QK das 10, a gente se falando, né? Que ela profetizou que o vice iria sair. E não é, irmãos, que meio-dia ligou, o vice saiu, né? Nossa, ela já estava dormindo, né? Não pude comemorar com ela assim naquele momento, mas glória a Deus, irmãos, porque Deus é fiel, né? E também quero deixar registrado que o nosso irmão Sebastião, aí junto com a sua esposa, quando ele falou do visto, né, deles que saíram, aquilo para mim, eu peguei para mim, como se um ato de fé também, né? Que deu. Então, irmãos, testemunho é muito importante, né? Porque vai fortalecer a fé de outros, né? Assim como o nosso irmão Anderson passou por essa dificuldade, nós temos que nos colocar nele. E se fosse eu que tivesse feito uma transferência, que fosse 1 iene ou 10 mil, não sei, né? Eu estaria... Então, a gente tem que se colocar no lugar do nosso irmão, que é isso que Jesus pede, para a gente orar uns pelos outros. Então, estou muito feliz, graças a Deus, né? É como a minha esposa também disse, dá o passo e Deus coloca o chão. Antes disso, irmãos, há dúvidas do trabalho, fechar o apartamento, ir para lá, né, orando, Deus colocou no meu coração, dei o sinal de fechamento do apartamento, tá? Para dar andamento, que vou ficar junto da minha esposa, com serviço, sem serviço, Deus é fiel, aquele que começou a boa obra em mim, há de aperfeiçoar o que está na palavra dele, né? E quando deu esse passo que veio o visto, irmãos. Depois que deu esse passo, enquanto eu não saí da zona de conforto, né, da confiança em mim, confiar em Deus, que tudo já deu certo, as portas se abriram, irmãos. As portas se abriram. Então, graças a Deus. Eu louvo a Deus por isso, agradeço pela oportunidade, pelas orações, né? Eu sei que todos oraram aí, né? E Deus vai continuar trabalhando, eu creio, né? Não que nós somos alguma coisa, nós não somos nada, mas a misericórdia e o amor dele nos alcançou. Amém? Que Deus abençoe a todos. Muito grato. Amém. Amém, irmão Carlos. Então, testemunho que, com certeza, né? Para a edificação de todos nós, que muitas vezes encontramos uma dificuldade, um problema, e algo daquilo com a qual nós não podemos fazer absolutamente quase nada, ou bem pouco, mas por isso que nós confiamos e cremos que tudo posso naquele que me fortalece. Não sou eu que posso, é Ele que pode. Amém. Então, assim como o irmão Carlos então tem testemunhado, eu creio que outros irmãos também podem testemunhar desta maravilhosa presença do nosso Deus. Vamos orar também por todos esses pedidos de oração e que o Senhor possa estar abençoando a cada um. Ó soberano e amado Deus, justo, santo e bom, tu sabes e conheces, ó Pai, todas as coisas, e todas as coisas lhe obedecem, estão debaixo do teu querer e da tua vontade, e nada pode impedir o operar das tuas santas mãos na vida de cada um dos teus filhos. Por isso somos gratos a ti, ó Deus justo, santo e bom, pela vida da Harumi, que tem sido bênção na vida do irmão Carlos e na vida de outras pessoas, com certeza. E essas bênçãos recebidas pelo irmão Carlos e testemunhadas aqui, permanece com ele também no seu local de trabalho, para que tudo seja conforme a tua vontade e que ele possa estar junto com a sua esposa, para a honra, louvor e glória do teu santo nome, agradecidos, acima de tudo, pela tua presença, pela tua mão forte, trabalhando em favor deles. Igualmente ao nosso irmão Melvin Santana, pelo seu lar, pela sua família, pelo seu local de trabalho,
e por esta vida tão preciosa que o Senhor trará a este mundo, assim que todas as coisas estiverem, ó Pai, segundo o teu querer e a tua vontade, sendo por ti guiadas e controladas na vida deste casal, juntamente com a Débora e desse pequenino bebê que alegrará muitos, Senhor meu Deus e Pai. Somos gratos a ti e o Senhor tem trabalhado na vida de cada um deles. Também pelo nosso querido irmão Anderson, irmã Keiko, ao qual tem testemunhado de que confiar em ti, ó Deus, é muito melhor do que pensamos, imaginamos, porque o Senhor trabalha bem à frente de cada um de nós e o Senhor tem abençoado com esse local de trabalho a nossa irmã Keiko, ao nosso irmão Anderson, com saúde e forças para continuarem, permanecerem nesse local de trabalho, pois os dias são difíceis e muitos não conseguem trabalhar devido a muitos empecilhos e dificuldades. Mas eles são agradecidos a ti e vão permanecer confiando na tua providência. Continua abençoando igualmente aos familiares do nosso irmão Anderson, da nossa irmã Keiko, igualmente também a nossa querida cunhada, a irmã Maria, ao seu esposo, o irmão Nishimura, concedendo saúde e forças ao nosso irmão Nishimura no seu local de trabalho, no seu ir, no seu estar, no seu voltar, e por aquele seu amigo, ó Senhor meu Deus, que está em tuas mãos aquela vida, que ele possa, Senhor meu Deus e Pai, antes de partir deste mundo, encontrar-se efetivamente com Cristo Jesus. Usa cada um dos teus filhos, Pai, para proclamar esta palavra que tem poder e com certeza não voltará vazia na vida daquele homem que também necessita e carece de conhecer a Cristo Jesus como Senhor e Salvador. Nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te agradecemos, ó Senhor meu Deus e Pai, pelo nosso irmão e a nossa irmã que nos vem pela internet, que o Senhor ali esteja visitando cada lar, cada família, na tua grande e infinita misericórdia. A irmã Luzinete, o irmão Alexandre Bonetti e seus familiares, ó Senhor Deus e Pai, continua abençoando abundantemente, grandemente, poderosamente, como tem feito na vida deste casal e dos seus filhos, e dos familiares da irmã Luzinete e dos familiares do nosso irmão Alexandre. Aquele nosso irmão querido, Rafael, Senhor, seu pai, Ezequiel, a nossa irmã Janete, um lar por ti abençoado, guardado, protegido, santificado, e que o Senhor permaneça concedendo, ó Pai, esta vida e a vida e abundância que aquele jovem com certeza irá desfrutar, porque eles confiam na tua providência. No nome de Cristo Jesus, abençoa a nação, esta nação brasileira que passa por dificuldades. Ó Senhor, cada um dos teus filhos ali, seja por ti abençoado continuamente, aos nossos familiares, aos familiares de cada um desses que aqui estão. Ó Deus justo, santo e bom, pela irmã Leia, pela irmã Raíssa, ao seu pai, ao nosso irmão Sebastião, a cada um desses que ali estão, aos outros irmãos da nossa irmã, que o Senhor ali esteja dando a solução para essa dificuldade, para esse problema, assim como o Senhor tem concedido, ó Pai, a alegria no coração do nosso irmão Carlos, com a obtenção de mais um período de permanência neste país. Continue abençoando a cada um desses familiares, aqueles que não podem estar conosco, a irmã Bianca e demais irmãos em Cristo, que um dia estiveram conosco. Visita a cada um desses, cada lar, cada família. No nome de Cristo Jesus, teu Filho amado, nós te pedimos a tua presença, te agradecemos por esse privilégio desta noite de participar da Santa Ceia do Senhor. Fica por amor e em nome de Cristo Jesus, porque não merecemos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, a glórias a Deus, com certeza. Então, porque Ele é maravilhoso e bom e tem abençoado não somente esses irmãos, mas com certeza aqueles que têm estado conosco pela internet, que nos veem pela internet, e continuará sendo abençoados. Que a nossa a sogra do nosso irmão Melvin e a sua mãe possam ser continuamente abençoadas pelo Senhor. Continuaremos intercedendo e orando em favor dessas duas pessoas, dessas duas irmãs, dessas duas almas preciosas ao Senhor,
E lembre-se que existem muitas pessoas que passam por dificuldades de saúde, mas o Senhor é poderoso e, com certeza, o nosso irmão ainda continuará testemunhando e buscando a face do Senhor. Então, hoje, o nosso tema é quais são os princípios básicos da vinda do Senhor Jesus. Por que o Senhor Jesus veio a este mundo? É a missão do Messias. Então, nesse texto, o Senhor Jesus, que nós lemos, de Lucas capítulo 4, Jesus declara ser o Messias, que ele diz que é o Messias prometido, e ele prova essa verdade diversas vezes na sua curta permanência neste mundo, no seu curto ministério de 3 anos neste mundo. Pois ele provou e continua provando que ele é o Messias, pois ele cura enfermos. Ele curou, mas ele cura enfermos. Ele ressuscita mortos? Sim. Não é ele ressuscitou. Ele curou enfermos. Muitas vezes nós lemos desta forma. Sim, a leitura da palavra é assim, mas nós cremos que ele continua ressuscitando mortos. Ou seja, ele assumiu, ele teve a autoridade sobre espíritos imundos. Sim, mas ele ainda tem autoridade, a mesma autoridade sobre espíritos malignos. Também ele teve autoridade sobre as leis da natureza. Sim, ele teve autoridade sobre o mar, sobre a tempestade, mas ele tem essa mesma autoridade sobre todas as coisas, aquele tufão, aquele vendaval, ou qualquer nome que seja dado àquele movimento do ar que ocorreu no nosso país. Não sei, o irmão Melvin gostaria de dizer algo sobre o tufão? Às vezes ele tem uma explicação científica. Mas, além desses fatos que nós lemos na Palavra de Deus, mas também nós podemos ler na Palavra de Deus que centenas de profecias se cumpriram totalmente, provando que ele é o Messias, o Salvador. Ainda assim, infelizmente, muitos não o reconheceram. Esse não é o filho de José? Então, não o reconheceram quem ele é. E, até hoje, muitos não reconhecem quem ele é. Então, o Messias significa o quê? Aquele que foi ungido por Deus. Em grego, significa Christos. Christus. Então, ele é o Messias, o Cristo. Por isso que Pilatos pediu para que se escrevesse na cruz. Então, no versículo 22 do nosso texto, não é este o filho de José? A pergunta, no final do nosso texto, do versículo 22. E em João 8, versículo 18, está dizendo, João, capítulo 8, versículo 18, eu sou o que testifico de mim mesmo. Você e eu, nós precisamos, e é sempre bom, alguém testificar de você. Você testificar de você mesmo, ou eu testificar de mim mesmo, não soa muito bem. Parece que eu estou querendo me engrandecer. Eu sou um bom pedreiro, eu sou um bom mecânico, eu sou. Mas, no caso do Senhor Jesus, ele testifica de si mesmo. Então, ele diz, eu testifico de mim mesmo, e de mim testifica também o Pai que me enviou. Agora sim. Então, ele é o Messias, porque o Senhor Jesus, juntamente com aqueles que estavam com ele, ouviram uma voz que disse, este é o meu filho amado, uma voz dos céus. Então, ele é aquele que é o Messias que foi prometido no Antigo Testamento, em muitas passagens. Ele é muito mais do que os homens podem ver, do que nós podemos ver resultados.
Então, ele é, por exemplo, o cumprimento de todas as profecias. E, além disso, ele é muito mais do que isso. Não somente o cumprimento das profecias, mas muito mais que podemos ver na palavra do Senhor. Então, aqui, o Senhor Jesus nos informa sobre o porquê da sua vinda, quando ele cita Isaías 6, 1 e 2, que é o versículo que nós lemos. Só que é Isaías, capítulo 6, versículo 1 e 2. O Senhor me deu o seu Espírito. Ele me escolheu para levar boas novas aos pobres e me enviou para anunciar a liberdade aos presos. Bom, boas novas aos pobres de espírito. Anunciar a liberdade aos presos, com certeza, dos laços de Satanás. Dar vista aos cegos, libertar os que estão sendo oprimidos, mais uma vez, tanto dar a vista aos cegos físicos, como aos cegos espirituais, e anunciar que chegou o ano aceitável do Senhor. Ou seja, que chegou o tempo e o que o Senhor salvará o seu povo, que foi quando ele veio a este mundo. Isso significa o ano aceitável do Senhor. Então ele nos diz que essa verdade bíblica, escrita muitos anos antes, 700 anos antes, ele diz que essa verdade bíblica se aplica a si mesmo e ao seu ministério terreno, ou seja, aquilo que ele é e aquilo que ele veio fazer. E tudo o que ele fez durante o seu ministério terreno, ele continua a fazer. Ele foi morto, sim, mas ele vivo está para todo sempre. À destra do Pai, ele pode fazer aquilo que lhe agrada e ninguém pode impedir. Mas ele continua a fazer, mas ele nunca mais vai morrer. Ele nunca mais morrerá. Não será açoitado como foi, nem cuspido em seu rosto, como na sua primeira vinda. Por isso aguardamos a vinda do Cristo ressuscitado. Este sim é o nosso maravilhoso Salvador. Então, no versículo 18, muitos homens se maravilharam com os feitos do Senhor. Muitos até hoje reconhecem as maravilhas que o Senhor faz no meio do seu povo. Somos testemunhas, temos visto e ouvido que o Senhor ainda faz maravilhas. 5 vezes pessoas disseram que ficaram admiradas com a sua doutrina, seus ensinamentos e seus caminhos. Então, nada mudou. Muitos, não todos, infelizmente, mas muitos ficam admirados com a doutrina da palavra de Deus, com os ensinamentos da palavra de Deus e com os caminhos que o Senhor nos ensina a seguirmos. Nenhum homem será capaz de resistir ao pecado. É impossível. Pecado vem e muitas vezes nós cometemos pecado, de uma forma ou de outra, indiferentes ou não. Muitas vezes até inconscientes. Há uma tentação também. É impossível nós resistirmos à tentação por nós mesmos. Veja o desprezo que o Senhor Jesus foi capaz. Então, ele resistiu ao desprezo. Ele, sendo Deus e Senhor, foi humilhado, cuspido, esbofeteado, sem abrir a sua boca. Pensa nisso, meu querido. Então, ele também toma sobre si os nossos pecados. Por quê? Porque foi para isso que ele veio, para salvar todos os pecadores. Então, o Senhor Jesus veio a este mundo para morrer em nosso lugar, nós sabemos. E tudo que o Senhor Jesus fez, ele fez como um homem, ele não fez como Deus. Ele era Deus, permaneceu Deus, sempre será Deus, mas ele veio a este mundo semelhante aos homens. Ou seja, Deus não sente dor, Deus não sente frio, Deus não sente calor, Deus não sente fome, Deus não sente sede. Ele, sendo Deus, sentiu todas estas coisas porque ele veio
na forma de homem. Isso que nós muitas vezes nos esquecemos ou muitas pessoas pensam que não. Então, tudo que o Senhor Jesus fez, ele fez como um homem, mas um homem cheio do Espírito Santo. Ele sempre orava ao Pai, e sempre e continuamente. Então, o Senhor Jesus veio para realizar, nós vimos, está escrito, nós não vimos com os nossos olhos, mas ele veio para realizar sinais, prodígios e maravilhas registrados na palavra de Deus. E podemos presenciar hoje a ação do nosso Deus, ouvindo testemunhos e confiando que o Senhor estará sempre com cada um de nós. E ele fez tudo isso para agradar ao nosso Deus e Pai. E é isso que nós devemos também tomar como exemplo daquilo que fizemos seja feito para agradar a Deus. Então, por isso, nós precisamos, em todo o tempo, estar cheios do Espírito Santo para entregarmos o controle da nossa vida. Não é fácil? Não, não é fácil. É impossível? Não. Muitos já fizeram durante a caminhada cristã e ainda muitos farão e muitos atualmente fazem. Entregar o controle da sua vida debaixo da autoridade e do poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele vai continuar trabalhando? Vai. Agora, se eu colocar a minha mão, só vai atrapalhar. O nosso irmão Carlos comentou, disse e testemunhou. Então, confiar nas nossas forças até aonde nos é permitida. Onde não nos é permitido, nós devemos entregar nas mãos do Senhor. Aí ele vai agir em nosso favor. No versículo 18 e no versículo 19, o Senhor Jesus veio pregar o seu evangelho aos pobres espirituais e aos pobres fisicamente também, desprovidos de riquezas, mas nem somente a eles, porque sabemos que pessoas que não eram pobres, mas de uma certa posição, também aceitaram o evangelho. Então, principalmente aos pobres espirituais. E anunciar boas novas aos pecadores. Ou seja, que agora existe um caminho a qual podemos chegar ao nosso Deus. Ou seja, voltar ao nosso Deus. Então ele veio anunciar as boas novas e a todos os pecadores como eu. Então Jesus veio para suprir também aos necessitados, tanto fisicamente como espiritualmente. Estamos necessitados fisicamente, muitas vezes, de muitas coisas, e espiritualmente também, em algum tempo da nossa vida. Jesus veio para curar os corações quebrantados. Pessoas que têm um coração quebrantado, reconhecendo que é fraco, que é incapaz, que não pode realizar nada sem a presença do nosso Deus. Então, esses são os corações quebrantados. Então, Jesus está presente. Jesus está agindo sempre. Não desista, meu irmão. O Senhor Jesus está ao seu lado, minha irmã. Amém. Então, ele está presente. Ele é vivo. E ele continua agindo no seu ministério que ele fez quando esteve entre nós. Ele tem o mesmo poder e se alegra em fazer, porque ele faz para agradar a Deus Pai. Jesus veio para pregar libertação aos cativos, a todos aqueles que, por um momento, por um espaço de tempo na sua vida, estiveram ou ainda estão cativos dos laços do inimigo. E ele veio para declarar liberdade a todos os prisioneiros de Satanás. Todos. Em tempo e fora de tempo, nós devemos proclamar esta palavra, porque podemos, em algum momento, proclamar para alguém que está necessitado de ouvir esta palavra, e essa palavra com certeza fará efeito na vida daqueles que estão prisioneiros pelos laços de nosso inimigo, o inimigo das nossas almas. Então Jesus veio para restaurar visão aos cegos físicos, sim,
quando esteve entre nós. E agora, ele pode restaurar a visão dos cegos físicos? Também pode. Dos deficientes mentais e dos cegos espirituais? Também. Então, tanto cego físico como cego mental, aquele que não enxerga aquilo que deveria enxergar, reconhecer que ele é Deus, e aqueles enganados por Satanás, que com certeza trabalha incessantemente, incansavelmente para nos desviar dos caminhos do Senhor. Então, Jesus veio para pregar o ano aceitável do Senhor, é isso que está escrito. Isto é, Jesus veio para proclamar que a porta da salvação está aberta. Ela não se fechou ainda. A palavra de Deus diz que ela vai se fechar. Mas ele também veio proclamar a cura, a libertação, tudo isso através daquele que entra pela porta estreita, que é o único caminho para se chegar a Deus. Não há uma outra forma, infelizmente, é só esse caminho. O Senhor tem poder para agir na nossa vida em todos os nossos afazeres. Não é em uma situação ou outra, é em todas. Principalmente naquelas situações onde nós não temos o controle, está fora do nosso controle, nós não podemos fazer absolutamente nada. Então, muitos entregam ao Senhor. Mas antes que chegue nessa situação, desde o nosso primeiro passo, nós já devemos colocar nas mãos do Senhor para Ele continuar agindo. É assim que nós devemos fazer. Então, todos os processos que temos que enfrentar, todas as dificuldades que nós sabemos que um dia vamos encontrar, nós já devemos colocar nas mãos do Senhor. Então, o ministério do Senhor Jesus deve servir de exemplo a ser seguido por todos os cristãos. Tudo que o Senhor Jesus fez, pode fazer, meu irmão, não é pecado. E faz em abundância. Porque o exemplo dele é o exemplo do nosso Deus. É o próprio Deus feito homem. Então, o Senhor Jesus tem compaixão por todos aqueles que foram feridos pelo pecado, sim, pelo diabo e pelas batalhas da vida. Assim podemos ler em Isaías capítulo 42, versículo 3, como muitos irmãos sempre proclamam esta palavra, um versículo bem conhecido, Isaías 42, 3. Então, aquele que foi ferido pelo pecado, pelo diabo, também pelas batalhas da vida, assim está escrito. Isaías 42, 3. A cana trilhada não quebrará. Ele não vai fazer isso. Ou seja, já passou por um processo desta cana e ela foi trilhada, ou seja, foi debulhada. E o Senhor não a quebrará e nem pagará o pavio que fumega. Aquele que já está com as suas expectativas bem fracas, já pensa que não há mais solução. Então, ele não fará isso. Ele não lançará fora todo aquele que busca ele. Ao fraco, ele fortalece. Ao caído, ele levanta e põe em pé. Com certeza. Não devemos desconfiar nem tornar essa palavra desacreditada. Versículo 20, versículo 21, finalmente. Jesus declarou que ele é o único caminho, o Cristo, o Salvador e o Messias. E não há outro. Então, tudo o que esperamos e precisamos está em Jesus Cristo. Pode buscar a Ele, com certeza, que você será satisfeito, que você será atendido nas suas necessidades. Ele é o nosso provedor. Jesus é o Messias que se importa com você. Ele intercede por você diante de Deus. Por quê? Podemos ter essa certeza registrada no livro de Hebreus, capítulo 24 no capítulo 7 de Hebreus, versículo 24 e 25. Hebreus 7, versículo 24 e 25 está escrito: mas este, ou seja, se refere a Jesus, porque permanece eternamente, o nosso Salvador, tem um sacerdócio perpétuo. Não é como muitos
como nós que temos um sacerdócio temporário. Portanto, pode, né, já que ele permanece eternamente, a resposta está, portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Quer algo melhor, irmão? Ele nos salva perfeitamente por todos aqueles que chegam a Deus através dele, e depois que nós no passado buscamos a Deus e encontramos, ele agora vive sempre para interceder por todos nós, pelos seus filhos, o Senhor Jesus. Então, deixe a conclusão destes versículos é: deixe o Senhor Jesus agir em sua vida, meu irmão ou minha irmã. Com certeza, ele não vai deixar você desapontado, a não ser que a nossa fé não seja suficiente e tendo uma fé menor que um grão de mostarda, o Senhor com certeza fará maravilhas. É Ele que fará e vamos confiar na sua santa providência. Então temos alguns minutinhos para a nossa Santa Ceia do Senhor aqui preparada, e a cada irmão, a cada irmã que nos vem, que estão vendo pela internet, que possam participar do pão e do cálice. O nosso texto está registrado em primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, do versículo 23 ao 26. Não é somente esse texto. É um pouco mais extenso e poderá ser lido posteriormente. Mas esse Jesus a qual nós vimos, que é o cumprimento de todas as profecias, que é o Messias, que é o Salvador, que é o Redentor, que é o Remidor. É esse que nós, nesta noite, celebramos pela vida, pelo sacrifício, pela morte e pela ressurreição do Filho de Deus em nosso favor. Por isso que nós nos alegramos, porque sabemos que ele está vivo. Então, no versículo 23, 1 Coríntios, capítulo 11, do versículo 23 ao 26. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciai a morte do Senhor até que ele venha. Então, é sempre bom lembrar que nós participamos em memória do corpo de Cristo crucificado. Esse Cristo tão maravilhoso que continua a operar sinais, prodígios e maravilhas no meio do seu povo. É esse Cristo vivo que nós cremos, que nós confiamos, que nós proclamamos. Porque nós devemos, neste ato da Santa Ceia, nos lembrar. Por isso que ele disse: fazei isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim. E também quando participarmos do corpo, porque para nós representa o corpo de Cristo Jesus, crucificado na cruz do Calvário, inocente em nosso favor, em nosso lugar. Então vamos compartilhar o pão, irmã Mico. Aqui está. Amém. Então, temos o nosso pão. Ó soberano e amado Deus, a cada um desses seus filhos, Pai, que confiam na tua presença, nas tuas promessas, aguardam a tua vinda. Ó Senhor, visita cada lar, cada família desses que neste momento podem participar desta santa ceia do Senhor, em obediência à tua santa palavra, que está registrado nesses versículos que lemos. Porque todas as vezes que nós partirmos este pão, nós damos graças a ti, ó Deus e Pai,
porque enviaste o teu único e amado Filho em nosso favor, em nosso lugar. E ele entregou-se voluntariamente para sofrer, padecer e ser morto naquela rude cruz. E é no nome de Cristo Jesus, teu Filho amado, que nós te pedimos, perdoa todos os nossos pecados, as nossas transgressões, as nossas iniquidades, as nossas ofensas. E é no nome de Cristo Jesus que nós participamos em memória do Senhor Jesus. Amém. Participamos juntos, meu querido irmão. Aleluia, nosso Salvador. Te louvamos, te bendizemos, porque não somos gratos. Muitas vezes não recebemos, mas um coração agradecido, o Senhor não lançará fora. Por isso, cria em nós um espírito agradecido, como muitos irmãos já o têm, e sejamos gratos a Ti em todas as coisas, no nome do Senhor Jesus. Tomem o cálice, por gentileza, assim está escrito, né? Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Então, o sangue de Cristo Jesus derramado na cruz do Calvário iniciou uma nova aliança no sangue de Cristo Jesus. Não há outro. E não há necessidade de nenhum outro, nem de ser renovado, porque ele é um ato único. O sangue de Cristo Jesus, em nosso favor, que nos purifica de todo o pecado e nos conduz à vida eterna. Não há outro nome pela qual nós devemos ser salvos. Cristo Jesus é a nossa salvação. E participamos deste cálice reconhecendo e sabendo que Cristo Jesus morreu em nosso lugar. No nome de Cristo Jesus, Pai, continua abençoando a cada um desses teus filhos, perdoando os nossos pecados. E é no nome de Cristo Jesus que nós te agradecemos por esses poucos momentos. Amém. E vamos louvar ao Senhor com os versículos, com um coro, o hino 301, vem iniciar com a primeira parte e o coro. E o que for possível a cada um de nós, devido ao tempo. E no 301, 1, 2, 3. Cristo já nos preparou o manjar que nos comprou e agora nos convida a cear com celestial maná que de graça Deus te dá. Vem faminto tua alma saciar. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te pode saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Mais um. Eis discípulos a voltar, sem os peixes apanhar, mas Jesus os manda outra vez partir. Ao tornar à praia então, vem no fogo peixe e pão, e Jesus que os convida a ceia vir. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te pode saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Quem sedento? Quem sedento se achar, vem a Cristo sem tardar, pois o vinho sem mistura ele dá. E também dá vida o pão que nos traz consolação. Eis que tudo preparado já está lá nos céus. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te pode saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Aleluias, graças te damos, ó amoroso Deus,
por tua palavra santa, que nos fortalece, que nos edifica. Ó Senhor, que nos orienta, que nos restaura, que nos renova. Ó Deus justo, santo e bom, te agradecemos por todos esses irmãos que têm estado conosco, por aqueles que não podem estar conosco. Visita cada lar, cada família, ó Deus Pai, para mais uma semana das tuas bênçãos. E que possamos estar reunidos aqui no próximo domingo, querendo o nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. No nome de teu Filho amado, ó Deus Santo, é que nós te agradecemos a tua presença e te pedimos para mais uma semana, no nome do Senhor Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus Pai e a comunhão e a consolação do Espírito Santo permaneça com todos nós desde agora e para sempre. E nós dizemos, aleluias, amém, Senhor Jesus. Maranata, vem, Senhor Jesus, buscar a tua amada igreja, em nome de Cristo Jesus. Amém.